Retorno de personagens queridos. E o Aang pode ter sido derrotado, mas o Gil não vai deixar isso barato. Até rimou. Oi, nerds, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nerd de Palha. E hoje com mais um capítulo de Konjiki no Gash 2. Agora com o capítulo 6, que eu deixei acumular alguns capítulos, né? E agora é hora de retomar. Então, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino de Xandora para receber notificação para quando tiver vídeos novos e compartilha este vídeo com aquele seu amigo que está acompanhando o Konjiki no Gash 2. E agora, sem mais delongas, bora lá. E voltamos para presenciar a derrota de Aang com grande estilo. E Zahara está morrendo de medo com tudo que está acontecendo, pois aquilo não era mais apenas ver vestígios históricos. Mas se você acha que esta dupla iria se dar por vencida, negativo. O Aang ainda pode estar em condições de levantar. E agora Gil também está entrando no ringue. Agora em céu aberto as crianças e a Zahara já fugiram e agora só temos as duplas. Durante esta preparação, Gil revela algo interessante. Ele já foi humano uma vez. Na época, eles o chamavam de O Feiticeiro. E ele começa a fazer uns gestos, uns bragadum louco, falar umas palavras loucas que, traduzindo o encantamento que ele está fazendo, faz com que o poder contido dentro do frasquinho seja transferido para o Aang, que agora tem 45 segundos para usufruir desse poder. E a luta volta a acontecer. Gash e Kyomaru estrategicamente usam o Zakeruga no chão, cegam os dois para depois o Gash acertar outro Zakeruga no queixo do Aang. E faltando apenas 15 segundos para acabar o encantamento do Gil, ele mais uma vez recita mais um encantamento para usar todo o poder que havia no frasco. E após um ataque do Aang, os heróis precisaram usar um Hashirdo para se defenderem, que era o que o Gil queria, para que assim o Aang pudesse engolir os dois em chamas, fazendo com que o Gash e o Kyomaru estivessem privados de enxergar através das chamas, assim sendo incapazes de encontrarem pontos fracos, por exemplo, enquanto que o manto do Gash protegia eles das chamas. Porém, por uma fração de segundos, Kyomaru consegue determinar um ponto fraco, com a pouca informação que eles tinham. E antes de serem tomados pelas chamas, o Gash apenas mira cuidadosamente e nenhuma palavra sequer foi dita naquele momento. O Aang, no final de tudo, em pensamento, apenas agradece pelos 45 segundos da vida dele e apenas diz até logo. Cara, que luta intensa! Essa é a finalização do Aang. E olha, esses deram bastante trabalho, hein? Mas ainda não temos uma resposta do que eles realmente são, né? O Gil diz aí que um dia já foi humano, mas não temos mais nada além disso. Bom, continuando agora com o capítulo 7, porque ficou pequenininho com o capítulo 6. Temos o Aang sendo derrotado e desaparecendo. E o Gil ainda não se sentindo derrotado, estando em negação pelo Aang ter dado tudo que ele tinha e Gash e o Kyo ainda estarem de pé. Gil então vai atrás de mais um frasco, o que daria poderes de gelo a ele, porém ele é impedido por alguém que está acima dele, que não vai permitir que ele desperdice mais um poder. Gil ainda se nega a aceitar deixar os dois fugirem, afinal era o rei e o parceiro dele. Ele argumenta que precisam contra-atacar, mas não será possível no momento. Gil apenas diz que eles não vão se safar dessa e desaparece. Depois de toda essa batalha frenética, é hora de realmente comemorar a vitória. Gash dá um abraço, mais um abraço no Kyomaru, que é aquela mistura de saudade, feliz por ele estar vivo, de estar ali com ele, que naquele momento era que ele mais precisava, chorando ao dizer isso pra ele. Zahara leva a Zelle e o Omo de volta ao orfanato para ficar com as crianças, e o Kyo volta até as tumbas onde estavam as múmias para restaurar os outros livros de pedra e tornar suas páginas em papel, para que possam ser usados. Conforme ele restaurava um livro, arrancava páginas dos outros para assim ir restaurando os livros sem precisar arrancar páginas do seu próprio livro vermelho, senão ele iria ficar sem. Assim que todos são restaurados, eles voam para chegarem nos indivíduos que vão fazer bom uso deles. Em relação às múmias, Kyomaru tem a ideia de transformá-las em uma atração turística, mas Zahara aponta que é bom eles não terem novamente a experiência de um monstro destruir a porta para pegar as múmias. Então, Kyo decide fazer uma ligação para ninguém mais, ninguém menos que Apollo. E com esses livros, temos a esperança de que personagens que apareceram um pouco na série original possam ter um pouquinho mais de destaque nessa continuação, como Yopopô, Karujo, Kururo, o Danny, a Leila, entre outros Mamotos que apareceram na série original, tiveram seus momentos, seus mini desenvolvimentos, né? Mas foram eliminados cedo demais da batalha pelo trono.
Agora que não temos mais essa batalha para decidir o rei do mundo dos demônios, esses personagens podem ficar por mais tempo, né? Pelo menos é o que eu acredito. E temos uma boa quantidade de livros. Pela minha contagem ali, tinha pelo menos uns 26. Não foi dito quantos realmente tem, mas é uma boa quantidade. Então, esperanças de que vários personagens voltem, inclusive um que com certeza vai voltar a partir do final deste capítulo, inclusive pode ser o Hops, já que o Apollo já fez já temos a referência ao Apollo, na verdade, né? Que eu fiz uma ligação para ele, então vai que o Hops volte e tem um pouquinho mais de destaque para os dois. E são outros dois que merecem mesmo mais destaque. Essa ligação pode ser o início de tudo. De volta ao capítulo, temos todos almoçando. Kiyomaru, Zahara, Gesh, Zell, Yomo e as outras crianças. E Kiyomaru fez uma pergunta peculiar. Se aquele era o verdadeiro corpo do Gesh, ou da múmia. Gesh diz que tem certeza de que aquele era apenas um corpo emprestado e não o seu verdadeiro. Ele não sabe muito o que está acontecendo e quanto às roupas, o broche que estava dentro da múmia fez tudo para ele. Eles conversam mais um pouco. Gesh tinha conhecimento dos livros de pedra e por isso mandou a Zell e o Omo para encontrar Yukio. Esse conhecimento é uma tradição que é passada para cada novo rei do mundo do Mamoru. Então, vemos um flashback onde o Gesh conta que cerca de um ano atrás ele abriu uma gaveta de sua mesa e uma página do Zaqueiro do seu livro vermelho estava lá dentro esperando por ele. Após ele ter visto aquilo, ele decidiu se adiantar e fazer as preparações necessárias. Então o Gesh pergunta se não há algum atum de nadadeira amarela por ali, que é um peixe que ele gosta, né? A Zahara diz que talvez ele encontre nas cidades grandes, porque por ali não tem. Conversa vai, conversa vem, descobrimos que o Gesh já está com seus 19 anos, o que eu achava que ele teria em torno de uns 14. E o Gesh conta que demônios crescem de jeitos diferentes de acordo com a sua espécie, e todos têm uma longa vida útil. E então o Gesh conta que o Zion ainda é mais maduro e mais alto, e começa a tremer, se perguntando por que ele não é mais alto. Achei isso meio estranho, eu acho que tem coisa aí, hein? Kiyomaru pergunta então se todos os outros Mamodos estão bem. E ficamos sabendo então que o Zion invadiu a fortaleza do inimigo, mas depois disso não se teve mais notícias dele. O último poder do Gesh salvou vidas, mas existem seus limites também. Mas ele pergunta do Ted, da Cherish, do Ren e das crianças do orfanato se eles vão ficar bem. Gesh diz que eles vão ficar bem e que eles estão vivos. Isso é ótimo saber. Mas Gesh ainda se culpa, pois ele poderia ter salvo mais demônios. O Kiyomaru diz para o Gesh não se preocupar. Mamodos como Brago, Ashron e muitos outros podem se cuidar sozinhos. E diz que ele fez tudo o que ele pôde. Kiyomaru, Gesh, Omo, Zell e Miffy vão até onde a Zell enterrou o Zig para prestar suas condolências e agradecê-lo por tudo que ele fez. Afinal, sem ele, nada teria funcionado. Gesh agradece as crianças pelo papel que desempenharam e promete que vai recuperar o mundo dos demônios e salvar as vidas de todos que eles perderam. Kyo então fez a pergunta crucial: o que eles estão enfrentando realmente? E nem mesmo os Mamodos sabem quem eles realmente são. E todos os poderes deles foram tirados por esse grupo misterioso. Até mesmo o baú Zakeruga do Gesh foi retirado dele. Então vemos uma sala com o baú Zakeruga dentro de um aquário, com estantes e mais estantes recheadas de frascos que esse pessoal do mal está pretendendo usar. Temos um vislumbre do que deve ser o líder de toda essa galera, que usa um capuz, tem símbolos pelo seu corpo, e sabemos que seu nome é Belial, nome parecido com o de anjo. Graças ao Gil, que chega puto, querendo que ele passasse o baú para ele usar, ele argumenta que se tivesse um poder daqueles, não teria sido feito de bobo pelo rei e seus aliados. Belial usa então uma habilidade para mostrar com quem Gil estava realmente falando. Gil diz que o Eig está morto e Belial apenas diz que aquela coisa já estava morta há muito tempo, assim como o Gil estava. Interessante. Ele não iria desperdiçar tanto poder com gente como Gil e diz sobre o arrebatamento, e com isso todos os seus sonhos finalmente se tornarão realidade. Vale o detalhe que o Belial tem o mesmo design de olhos que o Eig, então é quase uma certeza de que são da mesma espécie. E existe a teoria de que eles são anjos, né? Já que existem os demônios, então eles seriam o oposto, anjos. E quando ele fala sobre arrebatamento, não é mais uma cutucada, dá brecha para que seja um anjo, mas ainda não é certeza de que ele é um anjo, sei lá, a gente não sabe que criatura ele é. Mas a palavra arrebatamento já remete um pouquinho ao misticismo dos anjos, pois o arrebatamento é um conceito
que é descrito na Bíblia cristã, né? Onde os fiéis seriam resgatados por Jesus antes do Apocalipse. E querendo ou não, o Apocalipse aconteceu no mundo Mamodo, então existem indícios. Talvez seja, talvez não. Então fiquemos atentos quanto a isso. Uma semana depois, a vila onde o Kill estava se tornou uma atração turística, e agora jovens e adultos podem encontrar um trabalho digno para eles. Kiyomaru agradece a todos e todos comemoram, aplaudem, e as crianças ficam tristes que o Kiyomaru vai embora, mas ele tem certeza de que os caminhos deles vão se cruzar novamente. Gesh fica emocionado com tudo que o Kiyomaru construiu ali, consegue ver a esperança ali com o povo, algo que ele havia perdido, e que foi o suficiente para colocar o coração deprimido dele de cabeça para cima de novo. E ele quer isso de volta, e vai fazer o que for preciso para ter isso de volta. Então Kiyomaru revê um antigo rival dele, do qual ele não se recorda, este é Hig, o parecer humano da Zoboron, uma Mamodo que tinha a aparência de um lagarto também, vocês lembram, né? Lá atrás que fez par com o Papipúrio e a Lupa. Quando estão se despedindo, Zahara questiona se Kiyomaru não está esquecendo de nada, e ela agradece por indicá-la por ser responsável pelas ruínas. E agora ela terá um cargo honorário com um grande salário. Mas depois no quarto dela, ela diz que definitivamente não vai se envolver com mais nenhum monstro. Porém, vemos que tem um livro na mesa dela. E aqui eu fiquei na dúvida se esse é um livro para ela ou se é o livro do Gesh, que o Kiyomaru deixou no Egito. Imagina o rapaz esquecer o livro lá em cima da mesa. Mas eu acredito que possa ser um livro para Zahara, né? Porque, como eu disse, eu acho que ela vai ser a parceira da Zelly, porque a Zelly não tem parceiro. E não temos mais nenhuma menção a respeito do livro do Gesh, então ainda é uma dúvida. Isso dá brecha pra Zahara ter que se encontrar com o Kiyomaru novamente, né? Coitado. Não queria ver mais monstros, mas parece que vai ter que ver, né? Em viagem que eu disse que gostaria de alguns aliados. Afinal, eles estouraram diversos livros. Ele diz na verdade que foi dezenas, então pode ser que sejam mais do que eu contei. Gesh então diz que conhece um Mamodo que pode estar seguro e que ele foi o primeiro a fugir. Já sabe de quem estamos falando, né? Kenchome! Vamos então para a Itália, Milão mais precisamente. Nas últimas páginas do capítulo voltamos ao nosso querido primeiro e único herói da Itália, Parco Forgore, que está com seu cabelão estilosíssimo, cantando sua clássica música Boing Boing, música icônica, o maior sucesso do Forgore, talvez o único sucesso dele, né? E temos a chegada de mais uma dupla misteriosa, assumindo a responsabilidade de acabar com os demônios que estavam escondidos, já que o Gil e o Eige fracassaram e o capítulo termina. Com o Dick no Gesh 2 está numa crescente, meus amigos. Começou bem, já dentro do problema, já tá com a ação acontecendo, e como já conhecemos esses personagens, podemos ter mais desenvolvimento deles. E agora temos novos mistérios em relação a estes inimigos aí, que não temos ainda nenhuma noção do que eles são e do que eles querem e o que vem por aí. Mas fiquemos de olho, né? Mas, pessoal, agora eu quero saber de vocês o que acharam deste primeiro mini arco aí de Gash Bell. Suas expectativas, quem vocês querem que retorne, porque vamos ter o retorno do Kenchome do Forgore, né? Já apareceu o Kenchome, já mencionaram o Kenchome, já apareceu o Forgore, então ficamos espertos. Mas contem pra mim o que vocês querem mais em Konjiki no Gesh 2. No mais, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês. Abraços, se cuidem e até a próxima.